Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui. Mais uma aula para você do Tio Sam. Beleza, gente? Na aula de hoje vamos falar sobre o terrorismo, ok? Terrorismo no mundo. Segue o Tio Sam nessa aula de hoje. Pois bem, vem a pergunta básica aí que não quer calar, né? O que é terrorismo, Tio Sam? Tio Sam, terrorismo é uma forma violenta de protesto e de tentativa de desestabilização de algum regime, que é conhecido desde a antiguidade, mas que começou a ganhar importância lá no final do século XIX, tá? Terrorismo é uma ação desesperada e violenta de grupos, ou eventualmente de um só indivíduo, que almeja mudar alguma coisa na vida política e social, como derrubar um regime ditatorial, lutar contra uma potência colonialista ou mesmo imperialista, tá? Alterar radicalmente os valores de uma sociedade, que coisa, né? Ou alcançar a independência nacional. Tá? O terrorismo é diferente da guerra, porque a guerra é um conflito armado entre estados. Já a guerrilha é um conflito entre grupos armados para dominar um território. A principal finalidade dos atos terroristas não é dominar territórios, por incrível que pareça, mas sim semear o pânico, desestabilizar as instituições e com isso suscitar mudanças radicais. Atualmente existem centenas de grupos terroristas espalhados pelo mundo, tá, gente? E os atentados aos que aparecem estão ficando cada vez mais frequentes, beleza? Aí nós temos dois tipos de terrorismo. Temos o terrorismo clássico e o novo terrorismo, tá? No terrorismo clássico, né, ou conhecido como velho terrorismo, é no final do século XIX e início do século XX. Ele era formado por organizações anarquistas ou nacionalistas que tinham propostas políticas bem definidas e, em geral, assumiam seus atos, certo? Normalmente, o terrorista clássico, tá? O terrorismo clássico, ele utilizava de algumas vezes da força, né? Assassinando autoridades do regime que combatiam para estabelecer os seus ideais sociais e ou políticos. Já o novo terrorismo, tá? Ele não tem um objetivo político preciso e comumente as organizações que o praticam não fazem muita questão de assumir a autoria dos inúmeros atos terroristas, por incrível que pareça. Com exceção de quem? Do Estado Islâmico, beleza? Enquanto no antigo terrorismo procurava eliminar figuras estratégicas, evitando inocentes, para o novo terrorismo não há inocentes. Todos devem sofrer as consequências dos atos do regime sobre o qual vive e eventualmente apoiam. Pois bem, a ameaça terrorista mudou de cara, né? Como você pode muito bem ver aí na tela, né? Um terrorismo mais fragmentado passou a assustar o Ocidente. O terrorismo clássico, você tem o homem-bomba, tá? Ele era um suicida decidido a explodir e levar os alvos juntos. Já no novo terrorismo, você tem o lobo solitário. Ele age sozinho e em grupos de no máximo 5 pessoas. Já no terrorismo clássico, com relação ao martírio, não é? Você tem o objetivo era virar Marte, subir aos céus e encontrar as virgens prometidas. Tá? Já no novo terrorismo, ele é baseado no heroísmo. Né? Não quer ser Marte, mas sim se tornar um herói, um símbolo de luta contra o Ocidente. No terrorismo clássico, os alvos imponentes atacavam locais icônicos de grande visibilidade, né? Como as Torres Gêmeas nos Estados Unidos, né? O jornal Charlie Hebdo na França. No novo terrorismo, os alvos modernos no lugar de aviões ou são os cafés, as lojas e mercados, tá? Com relação à hierarquia rígida, né? Então agia em grupo no terrorismo clássico, né? No velho terrorismo, cumprindo ordens de um comando do terror. Já no novo terrorismo, não, é sem hierarquia, não cumpre ordens. Inspira-se em grupos maiores, mas agem sozinhos, certo? Já no terrorismo clássico, mulheres jamais, nunca admitia mulheres em seus quadros. Já no novo terrorismo, aí vem a participação das mulheres, tá? Com mulheres, elas são parte essencial do planejamento de muitos atentados. Beleza, gente? Vamos falar agora de grupos terroristas, né? Então vem aí o grupo Al-Qaeda. Al-Qaeda significa o que, tio Sam? Significa a base, o alicerce, tá certo? A Al-Qaeda é a organização fundamentalista islâmica, fundada em 1988. Por quem? Osama Bin Laden e Abdullah Azzam.
Então faz 31 anos que esses caras estão aí no poder e ainda continua em operação, beleza? O principal objetivo dele é disputar o poder geopolítico do Oriente Médio. E tem alguns principais ataques, né, desse grupo Al-Qaeda, a base, o alicerce, 11 de setembro de 2001, que é a queda das Torres Gêmeas, e o ataque ao jornal Charles Hebdo em 2005, beleza? Lembrando que 11 de setembro foi em 2001, tá? Então Charles Hebdo, gente, é uma revista francesa que produz, né, informação, uma revista como outra qualquer, só que satiriza muitas questões referentes ao catolicismo, ao judaísmo e também ao fundamentalismo islâmico. Um vídeo obtido pela agência Reuters na terça-feira, 13 de janeiro, mostra os dois homens armados que mataram 12 pessoas na revista Charlie Hebdo, envolvidos num tiroteio com a polícia. O vídeo amador foi filmado de um telhado próximo dos escritórios da revista imediatamente após o ataque. Não se sabe, no entanto, se foi filmado antes ou depois de os terroristas terem morto o polícia Ahmed Merabé a sangue frio. Olha les flics là, quand ils ont retué. Janek, schowaj się, chłopie. Ah ouais. On pojechali pod prąd. E aí você tem a figura do Osama Bin Laden, tá? Fundador do grupo Al-Qaeda, grupo terrorista, tá certo? Morto no Paquistão em 2011, com 54 anos de idade. Barack Obama, o presidente, tá? Na época, anunciou a morte durante a operação militar. O corpo do Osama Bin Laden ficou sob custódia dos Estados Unidos. Após os rituais tradicionais islâmicos, teria sido sepultado no mar. Beleza, gente? 11 de setembro de 2001, 8h45 da manhã, começa o pior atentado terrorista da história. Pela primeira vez na história recente, o território dos Estados Unidos foi atacado. O alvo foram as torres do World Trade Center, os maiores prédios de Nova York, e a arma, aviões sequestrados de passageiros. Poucas horas depois, um outro avião atinge o Pentágono, o centro de comando militar americano em Washington. Um quarto avião caiu na Pensilvânia sem atingir alvo algum. O pânico atingiu Nova York. Menos de 2 horas depois de serem atingidas, as torres do World Trade Center desabaram, matando milhares de pessoas. Right here. Just stay right here. Let's go. Foram horas de pavor, morte e destruição. O milionário saudita Osama Bin Laden foi acusado de ser o responsável pela série de atentados. Mas o grupo terrorista é Boko Haram. Boko Haram significa educação ocidental ou não islâmica é um pecado, certo? Educação ocidental ou não islâmica é um pecado. Significa Estado Islâmico da África Ocidental, é eles, tá? É uma organização jihadista, fundamentalista islâmica, com o objetivo de purificar o norte da Nigéria através de quem? Do islamismo. Já matou milhares de pessoas. Inclusive mais de 2,5 milhões já fugiram de suas casas. Beleza, gente? Mais um grupo terrorista aí, o Hamas. Hamas significa zelo, fervor, tá certo? Considerado assim uma entidade filantrópica, né? Onde possui um braço político e um braço armado, certo? Muitos países não consideram o Hamas como um grupo terrorista, tá? O Brasil é um deles, tá? Entre outros países, menos os Estados Unidos e a Europa, tá certo? É um movimento islâmico, tá? De orientação islâmica, ok? Que tem o seguinte lema: Alá é o nosso objetivo.
O profeta é o nosso modelo, o Corão é a nossa constituição. A jihad é o nosso caminho e morrer pela causa de Alá é a nossa maior esperança. Esse é o lema, tá? Criado em 1987, o Hamas prega o estabelecimento de um Estado Islâmico palestino, tendo como Jerusalém a sua capital. Beleza, gente? Segue o tio Sam. E finalmente aí o Estado Islâmico, certo? Antes considerado Estado Islâmico do Iraque ou do Levante, ou do Iraque e da Síria, hoje é classificado como Estado Islâmico, né? Desde 2014, certo? É uma organização jihadista islâmica criada em 2003, só que se tornou Estado Islâmico em 2014. Locais que ele opera, gente, é o Oriente Médio, autoproclamando assim um califado, certo? Aspira a tomar o controle de uma parte do mundo islâmico, não é? A Jordânia, Israel, Líbano, Chipre e até parte da Turquia, beleza? De classificação sunita. Então chegamos no fim aí de uma aula falando sobre a questão de grupos terroristas, tá certo? Ou terrorismo pelo mundo. Ok, gente? Valeu, espero encontrar vocês na próxima aula.